Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, 31 de março do ano de 2020. Pois é, mês de março acabando e nós estamos aqui no Jornal da Rede Alesp, muita prestação de serviço, utilidade pública e notícias do Parlamento Paulista. Preparamos o jornal com prestação de serviço, informação, entrevistas, para deixar você muito bem informado sobre essa pandemia de coronavírus que vive o mundo, que vive o nosso país e, lógico, o estado de São Paulo. Estamos hoje completando a primeira semana de quarentena no estado de São Paulo. Vamos nessa até o dia 7 de abril. É medida do governador João Dória, pedindo aí o isolamento social e que as pessoas, fiquem em casa mesmo, tomem o devido cuidado, porque é muito importante nesse momento essa conscientização. E nós estamos aqui prestando serviço a você que acompanha a nossa programação direto da sua casa, deixando você informado da forma mais responsável possível. Esta é a missão da Rede Alesp. Hoje comigo aqui a Tayana Conrad. Seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp, Thay. Bom dia, Guga. Tudo bem? Tudo jóia, né? Vamos aí trazer as notícias com muita utilidade pública e prestação de serviço para você que acompanha a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Vamos que vamos, mais um dia. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até 6 horas da manhã de hoje que o Brasil tem 4.661 casos confirmados do novo coronavírus, com 165 mortos até agora. São Paulo registra 113 óbitos e o Rio de Janeiro tem 18 casos fatais da doença. O Rio Grande do Sul confirmou a 4ª morte. Já o governo de Minas registrou o primeiro óbito pela doença e o número de casos chegou a 261. Uma portaria do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para dar apoio ao Ministério da Saúde nas ações de combate ao coronavírus. A decisão sobre o emprego da Força Nacional foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Vale até o dia 28 de maio, pode ser prorrogada e ficará a cargo do Ministério da Justiça em acordo com os estados ou municípios. As autorizações para uso da Força Nacional já foram concedidas por Sérgio Moro, em ocasiões como durante a onda de ataque a ônibus e prédios públicos no estado do Ceará no início do ano passado e no combate às queimadas da Amazônia em terras indígenas do Maranhão após caciques serem assassinados. A recente medida tem como objetivo, por exemplo, dar auxílio a profissionais de saúde nos atendimentos relacionados ao novo coronavírus, dar segurança no funcionamento de centros de saúde, garantir a segurança na distribuição e armazenamento de itens médicos, farmacêuticos, alimentícios e de higiene, garantia de segurança e auxílio no controle sanitário realizado em portos, aeroportos, rodovias e centros urbanos. E é importante dizer que a portaria também prevê que a Força Nacional pode atuar em aplicações de medidas coercitivas com o efeito de reprimir, previstas na legislação de combate ao coronavírus que trata de quarentena, isolamento social e da possibilidade de tornar obrigatória a realização de exames médicos e testes laboratoriais. O texto faz referência à Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e à Portaria Interministerial número 5, de 17 de março de 2020. A lei se refere às medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública por conta do novo coronavírus. E já que a portaria trata especificamente da compulsoriedade, ou seja, obrigatoriedade de medidas que o governo pode tomar, prevê a punição para casos de descumprimento.
Segundo o texto oficial, as ações de apoio da Força Nacional poderão compreender atividades de campanha de prevenção ou proteção de locais para a realização de testes rápidos por agentes de saúde pública, patrulhamento e guarda ostensiva para evitar saques e vandalismo. Uma outra coisa importante é que a portaria diz ainda que o detalhamento das ações deverá ser planejado com o Ministério da Saúde, mas deverão ser coordenadas com os governos do Estado e o Distrito Federal. O tamanho do efetivo de policiais que será usado não foi informado ainda. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou que o isolamento social é importante nesse período para reduzir as contaminações. O próprio ministro está em isolamento social em casa desde que teve contato com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está com a doença. Toffoli deu as declarações em uma transmissão ao vivo feita por uma rede social pelo presidente da Ordem dos Advogados, Felipe Santa Cruz. Também ontem, o ministro Gilmar Mendes, do STF, ressaltou que prefeitos e governadores estão tomando decisões alinhadas às determinações do Ministério da Saúde de isolamento local. É importante dizer que no Legislativo, líderes do Senado assinaram ontem um manifesto em defesa do isolamento social. O texto foi aprovado durante reunião de líderes no Senado Federal. Jornal da Rede Alesp. E em entrevista coletiva realizada ontem à tarde no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul da capital paulista, o governador João Dória, do PSDB, apresentou novas medidas para intensificar o combate ao novo coronavírus no estado de São Paulo. No início da coletiva, o governador agradeceu as novas doações, que somam 97 milhões de reais, feitas por diversas empresas do estado de São Paulo, e ressaltou que esse valor arrecadado também será utilizado para implementar ações de enfrentamento ao novo coronavírus, inclusive em comunidades carentes. Nós fizemos uma reunião virtual com 232 dirigentes empresariais. Conseguimos 97 milhões de reais em doações, em dinheiro, respiradores, máscaras, equipamentos de proteção, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, para o apoio e a solidariedade à área de saúde pública do Estado de São Paulo, setor de segurança, sobretudo com equipamentos de proteção individual, e especialmente às comunidades mais carentes do nosso Estado, especialmente da região metropolitana de São Paulo. Nós estamos solidários e mobilizando o governo e o setor privado para atender as comunidades, aos desempregados, aos desvalidos, aqueles que mais estão sofrendo com a crise econômica e a crise do coronavírus. Estes 97 milhões somam-se aos 98 milhões que arrecadamos na última segunda-feira, dia 23, nesta mesma rede empresarial de solidariedade. É a segunda reunião que realizamos. A primeira, nós tivemos 128 empresas, agora 232 empresas. A soma dessas duas reuniões alcança 195 milhões de reais. São Paulo agradece, e principalmente as pessoas que estão sofrendo com o coronavírus e as pessoas mais pobres, mais desvalidas e abandonadas do nosso Estado. Eu não vou nominar aqui, mas quero agradecer a todas as empresas e dirigentes empresariais que nessas duas reuniões foram solidários e, em seus nomes, em nome das suas empresas e dos seus familiares, doaram 195 milhões de reais para o povo de São Paulo. E o governador João Dória aproveitou para fazer um apelo aos empresários para evitar demissões em vários setores. Esta é uma crise com prazo determinado. Seus funcionários, seus colaboradores, em muitos casos, estão há anos trabalhando, ajudando vocês a conquistarem mercado, a conquistarem clientes, a conquistarem credibilidade. Proteja os seus funcionários. Proteja e ampare as pessoas que mais estão precisando de você neste momento. Você que é acionista, você que dirige corporações de médio e grande porte, por favor, não demita. O esforço, o sacrifício que vocês fizerem será absolutamente recompensado ao término dessa crise
com a dedicação, o entusiasmo e a fidelidade dos seus profissionais. Aos microempreendedores, aos pequenos que atuam em diferentes setores de serviços, de comércio, usem mecanismos virtuais, criem oportunidades na virtualidade do comércio, nas ações virtuais, nas iniciativas criativas, para que seus negócios consigam sobreviver até o final desta crise. O governo do Estado de São Paulo já destinou R$1 bilhão em créditos para os micro e pequenos empreendedores, sendo que 500 milhões já foram disponibilizados através da Desenvolve São Paulo e do Banco do Povo. O governo federal também tem um compromisso com os microempreendedores e eu tenho certeza que esse compromisso será cumprido. São fontes de financiamento para garantir recursos a juros subsidiados aos micro e pequenos empreendedores. Mais uma vez, o governador enfatizou a importância do isolamento social para o combate do Covid-19. Isolamento é uma necessidade, não é uma obrigatoriedade apenas, é uma necessidade. E melhor prevenir hoje do que lamentar amanhã. Nenhum governador de estado tem a satisfação de anunciar o isolamento social ou determina isso por uma vontade. Todas as nossas decisões em São Paulo, eu tenho certeza que da maioria expressiva dos governadores, são amparadas em decisões técnicas com base científica dos profissionais de saúde. E os profissionais de saúde indiquem, fiquem em casa. Volto a repetir, fique em casa. Utilize mecanismos virtuais para trabalhar, utilize também outras formas de hábitos de vida com a sua família, para proteger os seus familiares, sobretudo aqueles que têm mais de 60 anos, pessoas com morbidade, pessoas que sejam portadoras de deficiência, precisam de proteção, apoio e solidariedade. Familiares e os amigos mais próximos podem ajudar a que isto aconteça e que essas pessoas se sintam amparadas. É hora de carinho e é hora de solidariedade. Muito importante a mensagem do governador, ressaltando aí o isolamento social, que é uma necessidade, não só uma obrigação, e também o cuidado com as pessoas idosas. E mais uma vez, uma das novas medidas adotadas pelo governador paulista para minimizar os efeitos do novo coronavírus em São Paulo é o investimento no programa Bom Prato, que entre 1º de abril e 30 de maio será aberto para café da manhã, almoço e jantar de milhares de pessoas. Dória deu uma breve explicação de como vai funcionar o serviço nos próximos 60 dias. São Paulo tem 59 restaurantes Bom Prato espalhados por todo o estado de São Paulo. A partir desta quarta-feira, 1º de abril, todos os 59 restaurantes do Bom Prato vão passar a servir café da manhã, almoço e jantar. Café da manhã a 50 centavos, almoço a R$1, jantar a R$1. Nós estamos com isso servindo 1.200.000 refeições a mais por mês. São 2.400.000 pessoas alimentadas a R$1 no almoço e no jantar e a 50 centavos no café da manhã. Investimento total de R$18 milhões do governo do estado de São Paulo para atender na alimentação das pessoas que mais precisam, pessoas em situação de rua, pessoas desempregadas, pessoas sem renda ou com uma renda mínima, e agora com esta decisão de ampliar o funcionamento dos Bom Prato para a noite e os cafés da manhã, ajudamos a atender e a amparar as pessoas que mais precisam no nosso estado. João Dória falou ainda sobre os esforços da bancada paulista de 70 deputados federais e de 3 senadores para a liberação de R$219 milhões através de recentes emendas parlamentares no Congresso voltadas ao enfrentamento do novo coronavírus. Em relação ao segundo anúncio do governo do estado de São Paulo, a bancada paulista de deputados e senadores, e aqui eu queria agradecer o deputado Vinícius Poit, que é o nosso líder na Câmara Federal, o jovem deputado Vinícius Poit, no seu primeiro mandato, coordenou uma decisão da bancada paulista, formada por 70 deputados e 3 senadores, sem exceção,
de todos os partidos decidiram pela destinação de 219 milhões de reais para, com as suas emendas parlamentares, o combate ao coronavírus. Todos esses recursos serão liberados gradualmente até o dia 30 de abril. Eu quero agradecer a todos os deputados e aos senadores também pelo gesto, a você, Vinícius Poit, por ter coordenado esse trabalho tão bem, com a visão de solidariedade e de decisão também para que os parlamentares, repito, sem exceção de todos os partidos, tomassem uma decisão histórica e oferecessem as suas emendas para a área de saúde. Deste total, 83 milhões serão destinados para a compra de 1.000 respiradores e 180 mil equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde pública do Estado de São Paulo. 115 milhões irão diretamente para 78 entidades de saúde pública e privadas espalhadas pela região do Estado de São Paulo. São entidades cadastradas que já atuam com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. E 21 milhões para as mesmas ações na área da saúde, para a Prefeitura da capital de São Paulo, para a gestão da saúde com o prefeito Bruno Covas. Portanto, aos parlamentares que estão nos assistindo aqui, um voto, uma decisão histórica, acima de partidos, acima de ideologias, com o sentimento comum de ajudar quem mais precisa neste momento. E o governo paulista divulgou durante a coletiva a recém-lançada campanha oficial para evitar o novo coronavírus. Ótimo. Voltando a destacar a transparência em suas ações, João Dória apresentou o segundo teste de saúde que fez no Instituto Adolfo Lutz e mostrou que o resultado deu negativo para a Covid-19. Eu gostaria de dizer que ontem eu testei mais uma vez, é a segunda vez que testo, meu resultado está aqui, negativo mais uma vez. Pedi à minha esposa Bia que também fizesse o teste comigo, o teste do Instituto Adolfo Lutz, também deu negativo. É a segunda vez que eu testo, Bia, minha esposa, fez pela primeira vez e é negativo. Aqui nós trabalhamos com total transparência, os testes estarão disponíveis aos que, vou deixar aqui com o Guerra, aos que desejarem podem copiar. E farei sempre que necessário, esse é o segundo teste, se houver necessidade, outras pessoas próximas que estiverem infectadas, farei novamente o teste. E antes de finalizar a coletiva, o governador de São Paulo enfatizou que decisões tomadas pela sua gestão para evitar a propagação do coronavírus são sensatas, equilibradas e necessárias, assim como as medidas adotadas pela classe científica e pelo Ministério da Saúde. E os líderes indígenas da América do Sul imploram por ajuda na proteção contra o Covid-19. Eles alertam que o vírus representa uma ameaça existencial para suas comunidades. Enquanto boa parte da humanidade vive confinada em casa como forma de frear a pandemia, várias tribos de regiões da Amazônia
e de Chacó, na Argentina, pediram aos seus governos para protegerem os territórios dos que não fazem parte das suas comunidades, já que podem ser portadores do vírus. Os indígenas afirmam que vivem em isolamento voluntário e são potencialmente vulneráveis a doenças infecciosas, já que não tem nenhuma imunidade frente à maioria desses males. Os indígenas também lembram que suas comunidades são guardiãs cruciais da biodiversidade, um papel reconhecido pelo IPCC, Grupo de Especialistas da ONU, sobre as mudanças climáticas, e protegem uma área florestal que contém mais de 200 bilhões de toneladas de carbono. A COISA, entidade que reúne 20 organizações indígenas de 7 países sul-americanos, recomendou aos governos que verifiquem se os isolamentos geográficos desse grupo estejam sendo respeitados. Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, chegando ao finalzinho do mês de março, e estamos aqui sempre prestando serviço com utilidade pública e notícias do Parlamento Paulista. Aqui na Rede Alesp, você sempre com as melhores informações de credibilidade você tem aqui na Rede Alesp. O meu contato agora na ponta da linha é com o deputado estadual Sargento Neri, do Avante. Deputado, seja muito bem-vindo à Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, obrigado, um bom dia a todos. Que Deus nos proteja nessa fase tão difícil para o mundo, né? Agora, deputado, vamos começar essa entrevista, né? Gostaria que o senhor ponderasse, desse a sua opinião, né, dos últimos acontecimentos aí em relação a essa pandemia de coronavírus, principalmente no estado de São Paulo, né? Queria que o senhor fizesse uma análise do nosso cenário atual para o telespectador ligado na Rede Alesp. Olha só, é claro que os governos no mundo inteiro tiveram que tomar uma providência de imediato, foi o isolamento social, até entender como esse vírus age, como que poderia frear e até em busca de vacina, medicamento. Agora nós estamos entrando numa outra fase, onde já se sabe as consequências, possivelmente já temos aí um medicamento que pode combater esse vírus. E uma das preocupações que eu tenho é a parte econômica. A paralisação de todo o comércio, de todas as empresas. Isso é uma preocupação muito grande. É claro que a saúde do cidadão está em primeiro lugar, mas temos que nos preocupar também com o dia a dia das famílias. E isso é uma coisa que me chama a atenção desde o início. E hoje eu vi um vídeo do diretor da Organização Mundial da Saúde dizendo que os países têm que se adaptar conforme a sua necessidade econômica. Então, fica aí um desafio para o governo em se renovar, buscar métodos para que a gente não tenha uma quebradeira geral na parte comercial, industrial do nosso país. Agora, deputado Sargento Neri, é importante que o senhor faça uma análise também. O Parlamento Paulista saiu na frente com a tecnologia e as sessões estão acontecendo de forma virtual. Ontem, projetos de extrema importância para o estado de São Paulo, como a calamidade pública dos municípios, foram debatidos, né, e alguns aprovados. Eu queria que o senhor fizesse uma análise desse cenário, dessa sessão virtual que o senhor também participou. Olha, eu quero parabenizar nosso presidente, Cauê Macris, toda a mesa diretora, que foi um trabalho espetacular. Também todos os deputados que ali participaram. A importância do parlamento nesse momento é não só cobrar o governo, mas também dar mecanismo legal ao governo para que ele possa fazer um trabalho e minimizar aí a dor da nossa população. Então, o Parlamento Paulista está de parabéns. Cauê Macris, nosso presidente,
com certeza fez um trabalho de alta competência, onde fez com que o parlamento, nesse momento tão difícil, fizesse a sua parte e a sua contribuição social. Agora, deputado, importante também que eu faça essa pergunta. O senhor é um dos representantes da segurança pública aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem especial para esses profissionais que têm lutado tanto pela população, né, trabalhando aí de forma heróica. Eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para esses profissionais. Olha, eu quero aproveitar e deixar duas classes de profissionais. Os profissionais de saúde, que vêm fazendo um trabalho ímpar no atendimento da população. Aos profissionais de segurança pública, todo o meu respeito, toda a minha admiração, porque mesmo até sem EPI, eles estão trabalhando. A polícia está com um grande problema, tem recurso para comprar os equipamentos, mas não acha para fazer uma compra em grande escala. Então, nós estamos acompanhando essa dificuldade, estamos cobrando, mas os nossos profissionais não estão abatidos e estão trabalhando. Então, parabéns aos funcionários da saúde, da segurança. E eu falo isso com propriedade, porque estou passando esses dias por tratamento pelo SUS, né? Então, eu posso falar bem desse atendimento que eu acho que é o que mais está segurando a onda desse vírus na saúde pública. Então, parabéns a todos esses profissionais. Sargento Nery, este é um programa de prestação de serviço e utilidade pública, então eu queria que o senhor falasse agora com o seu eleitor, com a população do estado de São Paulo, para conscientizar aí das principais medidas que devem ser tomadas pela população que vive hoje o isolamento social, mas eu acho importante, né, todos nós deixarmos uma mensagem para que as pessoas respeitem esse isolamento social. Olha só, primeiro eu quero deixar bem claro que estamos fazendo um trabalho. Ontem, na sessão, eu fiz por 2 vezes um pedido ao governador que reestruture nossos hospitais, faça investimento nas Santas Casas, né, o Hospital Sorocabano, da Lapa, que faça a revitalização dele, que será um hospital muito importante para fazer os atendimentos. Estamos aí pedindo recurso ao governo para que libere todas as emendas voltadas à saúde, para que o interior não sofra um colapso e que os prefeitos consigam manter a saúde no interior de São Paulo. Então, o parlamento, todos os deputados, que não é um privilégio meu, mas de todos os 94 deputados, estão trabalhando incansavelmente para que a cidade, os hospitais se preparem para quando chegar o pico, né, que nós estamos aflitos e aguardando que não seja um número alto, mas que a nossa saúde suporte o atendimento. A população que nos ajude o profissional de segurança, ajude o profissional de saúde, faça o mínimo, que é pelo menos a sua higienização. Deputado Sargento Nery, eu quero agradecer a participação nesse Jornal da Rede Alesp especial, com muita prestação de serviço e utilidade pública, nesta terça-feira. Muito obrigado, viu, deputado? Eu que agradeço, obrigado pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo de informação, de prestação de serviço, e conte com a gente sempre. E a população paulista, a população paulistana, pode ter certeza. Todos os deputados, partido, ideologia, estamos unidos, focados para realmente fazer o melhor para você. Um grande abraço. Obrigado, tá aí o deputado Sargento Nery do Avante, participando do Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Jornal da Rede Alesp.
E a Advocacia Geral da União, a AGU, decidiu prorrogar a Força-Tarefa em Defesa da Amazônia. A portaria é por mais 6 meses contados a partir do dia 24 de março. Ela foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira. A força-tarefa no âmbito da AGU foi instituída em setembro de 2019 para atuação especializada nas demandas judiciais que tenham por objeto a defesa de políticas públicas ambientais prioritárias da União, IBAMA e ICMBio, nos estados que compõem a Amazônia Legal. A atuação da equipe tem por finalidade auxiliar o advogado-geral da União na gestão e no conhecimento jurídico que envolve a atuação institucional na defesa de políticas públicas ambientais para a Amazônia Legal. O órgão quer promover a articulação entre as atividades de consultoria e assessoramento jurídico com as atividades de representação judicial da União, de suas autarquias e fundações públicas federais. E nesse cenário, a AGU promete aprimorar interlocução institucional com os órgãos, como a Thay falou, mas a Advocacia Geral da União ainda procura identificar oportunidades e propor medidas de aprimoramento da atuação institucional contenciosa em direito ambiental e acompanhar a prioridade na tramitação e os resultados das ações judiciais relacionadas com o poder de polícia ambiental na Amazônia Legal. E, por fim, a AGU quer propor ao Advogado-Geral da União a adoção de medidas para solucionar questões de natureza jurídica que possam, direta ou indiretamente, afetar as políticas públicas e ambientais na Amazônia Legal e sugerir à Escola da Advocacia Geral da União e incentivar a capacitação em matéria de direito ambiental. Jornal da Rede Alesp. Você acompanha com a gente o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira ao vivo. Muita prestação de serviço, utilidade pública e, é lógico, notícias do Parlamento Paulista. Sempre você informado, informação com credibilidade para você que acompanha a gente, com muita prestação de serviço a você que está em isolamento social, você que está na sua casa cumprindo a quarentena, você acompanha a gente e fica muito bem informado. O meu contato agora aqui no Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira é com a codeputada da bancada ativista Raquel Marques. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, tudo certinho por aqui. Raquel, vamos fazer um bate-papo, vamos primeiro fazer uma análise, na sua opinião aí, da questão do cenário da pandemia de coronavírus no estado de São Paulo. O que você tem visto em relação às medidas tomadas? Olha, eu sou sanitarista, né? Meu trabalho é justamente a questão da saúde coletiva e a minha primeira impressão foi muito boa, né? Foi de que a gente estava tendo, com a condução do governador João Dória, do Davi Wipe, uma condução muito técnica da questão, porque realmente o desafio é muito grande e nenhum país do mundo, nenhum estado estava preparado para o tamanho desse desafio, né? É uma demanda de saúde que a gente jamais pôde imaginar que fosse chegar assim. Então, as primeiras medidas foram muito boas, mas agora, conforme a crise vai aumentando, a gente começa a ficar preocupada com novos desafios que vão se apresentando. Muitas pessoas com subnotificação, as pessoas morrendo por coronavírus sem o diagnóstico, e a gente começa a ficar preocupada, a sociedade civil como um todo, sobre o quanto que estamos de verdade sabendo o tamanho dessa crise. Para a sociedade é muito importante entender quantos contaminados nós temos, quantos mortos nós temos, para podermos ter noção da realidade, né? E esses números estão cada vez mais confusos.
Agora, Raquel, você como sanitarista, né, é importante que você deixe a sua mensagem para o telespectador, você que atua na área, é ativista na área, né, é importante até a gente ressaltar também o trabalho da bancada ativista, que tem, né, co-deputados nas várias áreas e o projeto também da Mônica Seixas, né? Então, é importante, dentro desse contexto, você explicar a importância das pessoas ficarem em casa em isolamento social, Raquel. Então, nós estamos diante de uma doença nova, ela foi conhecida pelo mundo há 4 meses. Ninguém sabe muito bem como ela se comporta, estamos descobrindo conforme ela vai avançando, e também não há remédios ou vacinas para esse problema, né? Conforme o problema vai avançando, os médicos, nos seus mais variados locais de trabalho, estão testando remédios que já existem para ver se eles funcionam com essa doença, estão testando possibilidades, mas tudo ainda é muito frágil, né? Tudo são hipóteses ainda. Então, o que nós sabemos? O que nós sabemos é que é uma doença que contagia bastante, que tem uma evolução muito rápida, então, desde os primeiros sintomas até eventualmente uma complicação séria ou óbito, em alguns casos, isso significa 3 dias, né? Então, o que nós temos de única certeza, por enquanto, que a melhor forma de nos preservarmos e preservarmos quem a gente ama é através da prevenção da doença. E como é que se faz a prevenção dessa doença? Evitando o contato com outras pessoas doentes. No caso da dengue, quem transmite a doença é o mosquito Aedes aegypti. No caso do coronavírus, quem transmite a doença é um outro ser humano. Como nós não sabemos quem está doente e quem não, porque tem um período de incubação que chega aí a uns 10 dias, ou seja, a pessoa está contaminada, está transmitindo, mas ainda não teve os sintomas, sem contar as pessoas que às vezes se contaminam e não têm sintoma nenhum, são os assintomáticos. Então, considerando tudo isso, nós precisamos ter cuidado com o contato com todas as pessoas, né? Esse vírus ele é transmitido pelas secreções, especialmente a saliva, né? O muco. Então, todo lugar onde um outro humano possa ter tocado, tossido, né? Ou falado próximo, porque quando a gente... Ô, gatinho! Quando a gente fala, nós transmitimos, né? Através de gotículas. Então, nós precisamos ter cuidado para não tocar. Por esse motivo, tanto estamos falando sobre isolamento social. O isolamento social é importante para que a gente não tenha contato com as gotículas e secreções de outros seres humanos. Lavar bem as mãos quando for para fora de casa e evitar estar em contato com outras pessoas até a gente entender melhor essa crise, controlar a doença e achar outras soluções para isso. Agora, Raquel, é importante a gente deixar a mensagem também para as pessoas, né, que de repente têm a necessidade de estar trabalhando. Como eu falo, né, os agentes da segurança pública, os profissionais da saúde, todos nós, jornalistas também, que estamos aí o tempo todo, né, prestando serviço para a população que está em casa. Eu gostaria que você deixasse um conselho para essas pessoas, né, que estão, né, na linha de frente para manter, né, o máximo aí de qualidade de vida para as pessoas que estão no isolamento. Então, esse momento aqui é um momento de uma guerra, né? É uma guerra contra um inimigo muito pequenininho, invisível, e aí algumas pessoas nessa guerra são convocadas para ir para a linha de frente. Essas pessoas que foram convocadas para poder manter a sociedade funcionando e também nos defender, né? São quem? Os profissionais da saúde, segurança pública, as pessoas que trabalham com alimentação, as pessoas que trabalham com logística, né? Então, são os motoristas, são os caminhoneiros, as pessoas que trabalham com entregas, correio,
e também telemarketing, porque para a gente não ir para a rua resolver um problema no banco, né, resolver alguns problemas, a gente acaba usando o telefone, por isso eles também são muito fundamentais. São pessoas e profissões que merecem todo o nosso cuidado e todo o nosso respeito. Até porque eles estão se expondo mais ao risco, saindo de casa para trabalhar e garantir a nossa sobrevivência, nós precisamos ter uma consideração extra e ficar em casa. Tanto para que esse sacrifício deles valha a pena, né? E que na ponta da saúde tenha menos pessoas doentes, os profissionais estão fazendo muita hora extra, estão muito sobrecarregados emocionalmente, fisicamente, então quanto menos pessoa doente, melhor. E também, se a gente não sai de casa, se permanece em casa, o que acontece? As ruas, o transporte público, os espaços ficam mais vazios. E as chances desses profissionais se contaminarem também diminuem. Então, nós ficarmos em casa, as pessoas que não têm aí uma necessidade, uma obrigação de estar na rua agora, necessidade todos nós temos, né? Não está fácil para ninguém, para alguns está ainda mais difícil que para outros, mas enfim, é muito difícil ficar em casa. Mas nesse momento isso é importante para nós, preservar a nossa saúde, para preservar a saúde dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos e também para preservar a saúde dessas pessoas que estão heroicamente indo para a rua para poder manter o funcionamento da sociedade, para que a gente tenha o que comer, tenha segurança, enfim, tenha remédios, né, tenha o cuidado de saúde necessária e eles tenham menor risco de contaminação. Eles precisam de ônibus vazio, metrô vazio, ruas vazias, para que eles, quanto menos contato com outros humanos nós tivermos, menores as chances da gente se contaminar. A gente tem que se manter a uma distância entre 1 ou 2 metros de outras pessoas. Então, esse é o desafio. Espaços vazios, as pessoas mais isoladas, para que não exista a chance dessas gotículas de saliva, desses espirros ou tosses, chegarem em alguma outra pessoa ou a um local onde outra pessoa coloque as mãos. Raquel, eu quero agradecer muito a sua participação nesse Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Sempre que quiser ou sempre que alguém da bancada ativista quiser vir até o nosso programa informar, estamos abertos, o canal está aberto, tá? Muito obrigado. Obrigada, permaneça à disposição e um abraço. Tá aí a Raquel Marques, que é co-deputada na bancada ativista aqui da Assembleia Legislativa, ela que é sanitarista e trouxe informações para a gente dentro do Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Jornal da Rede Alesp. E a articulação entre as atividades de consultoria e assessoramento jurídico com atividades de representação judicial da União e suas autarquias e fundações públicas. Nesse cenário, né, a gente fala da AGU, que promete aprimorar a interlocução com os órgãos e entidades de administração pública quando as políticas públicas envolvam a Amazônia ambiental. Então, a gente teve no começo do ano, né, o problema com a Amazônia, das queimadas, também por todo o final do ano passado. E o que é importante a gente ressaltar nessa medida da AGU, que a gente falou melhor no bloco anterior, que temos que ter todo tipo de controle também sobre a Amazônia, porque é o meio ambiente que está em jogo e isso é muito importante. Você está com a gente no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, prestação de serviço, utilidade pública e muita informação para você aqui ligado com a gente, sempre as notícias do Parlamento Paulista, chamando você para hoje às 2h30 da tarde, tem sessão plenária virtual a partir das 2h30 da tarde. Mais questões importantes aí para o estado de São Paulo serão discutidas, né? No comando da sessão, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris, direto aqui da Assembleia Legislativa, e os nossos 93 deputados, né? Remotamente aí, discutindo, analisando os projetos de interesse do estado de São Paulo e também são projetos de interesse para os municípios do estado de São Paulo. Então, a Assembleia Legislativa trabalhando muito para que você, cidadão, possa
sair da melhor forma dessa pandemia que realmente assola, mas a sua obrigação é o isolamento social. O isolamento social é muito importante. Nesse momento, eu lembro que o estado de São Paulo está em quarentena. Já estamos completando hoje, nesta terça-feira, a primeira semana de quarentena. Lembrando que essa quarentena, pelo menos a primeira fase da quarentena, vai até o dia 7 de abril, né? O decreto do governador João Dória, do PSDB. Essa primeira fase é até o dia 7 de abril e depois ele deve anunciar medidas aí conforme, né, o cenário melhore ou, né, o que a gente não quer, se houver alguma piora também, o governador, sem dúvida nenhuma, vai tomar as atitudes, as medidas corretas, como tem feito desde o começo dessa pandemia do coronavírus. Aqui ao meu lado, sempre no Jornal da Rede Alesp, nesse primeiro bloco, a Tayana Conrad. Vamos lá, Tayana? Vamos lá. A Secretaria Estadual da Educação começou a implementar a digitação do processo de entrega dos certificados dos candidatos aprovados via Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o ENSEJA. Esses candidatos da modalidade de educação de jovens e adultos, o EJA, que fizeram o exame não vão mais precisar se deslocar até a sede da Secretaria Estadual da Educação, em São Paulo, ou até as diretorias de ensino para retirar seus certificados. Todo o processo de entrega dos certificados passa a ser digital. Dessa forma, a Secretaria dará mais agilidade ao procedimento e deixará de imprimir, assinar e entregar 30 mil certificados físicos por ano. Os concluintes poderão acessar os certificados de conclusão de curso no portal da Secretaria Escolar Digital, sede.educação.sp.gov.br. Uma coisa muito importante é incluir dados pessoais como CPF e data de nascimento. Se o documento já estiver gerado, será possível fazer um download e imprimir da sua própria residência ou de qualquer outro lugar que você tenha o recurso da impressão. A solicitação do diploma ainda continua a ser feita pelo portal NET, portalnet.educação.sp.gov.br. E a medida também vai permitir que os funcionários do Departamento de Avaliação Educacional, o DAVED, não precisem assinar manualmente todos os documentos e possam dedicar às suas atividades da Secretaria. Jornal da Rede Alesp. E o Ministério da Saúde da Espanha informou nas últimas 24 horas o país teve 849 mortes pelo Covid-19. O número é mais alto para um dia desde o início da pandemia do coronavírus e voltou a subir após uma leve queda na última segunda-feira. As autoridades espanholas informaram também que em 24 horas detectaram mais de 9.200 contágios da doença. Com isso, o número de casos diagnosticados supera os 94 mil. Foi o maior aumento diário em confirmações. E o país começou a proibir velórios, limitando as cerimônias fúnebres a apenas 3 pessoas. Jornal da Rede Alesp. Você está com a gente no Jornal da Rede Alesp, muita informação e prestação de serviço aqui com a gente, utilidade pública e notícias do Parlamento. Logo mais ao 12h30 temos a entrevista coletiva do governador João Dória, que deve anunciar mais medidas e também atualizar os números da Covid-19 no estado de São Paulo. E vocês vão acompanhar tudo com a gente aqui na Rede Alesp, a transmissão ao vivo de prestação de serviço para você que está em casa, em isolamento social, deixando você com a informação de credibilidade para que você sempre tenha a noção do que está acontecendo da melhor forma possível, sempre com muito cuidado. O Jornal da Rede Alesp agora conversa com a jornalista Júlia Pesce. Ela mora na Espanha e vai conversar ao vivo com a gente de lá, onde até ontem quase 12,3 mil pessoas tinham sido infectados pelo novo coronavírus no país e muitos deles profissionais da área de saúde. Júlia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp de hoje, tudo bem?
Oi, Guga, tudo bom? Obrigada pelo convite. Tudo bem, Júlia? Júlia, que é jornalista esportiva como eu, que comecei no esporte, né? Conta um pouquinho como é que tá a tua rotina aí na Espanha. Você como jornalista, eu tenho certeza que acaba apurando, né? Vendo a situação. Eu queria que você desse um cenário, um parâmetro aí do que acontece aí no país, que as notícias que chegam pra gente são bem tristes, né? Exatamente. Eu, como jornalista, fico o dia inteiro quase aqui atrás de notícias, o que é bom e ruim, né? Porque a gente não consegue se desconectar em momento nenhum do que está acontecendo. E a gente já está em quarentena. Hoje é o 21º dia que eu estou em casa já, sem sair. Iniciou com uma quarentena voluntária. O governo pediu para as pessoas ficarem em casa, quem pudesse ficar em casa, não era obrigatório, era voluntário. A maioria obedeceu e 3 ou 4 dias depois dessa quarentena obrigatória, voluntária, começou o confinamento obrigatório total. Hoje só pode sair de casa quem vai trabalhar em coisas básicas, por exemplo, saúde, transporte, supermercado, e o resto todo mundo trabalhando de casa, não tem aula em faculdade, não tem escola, não tem creche, estamos todos em casa fazendo a nossa parte, esperando passar. Agora, Júlia, é importante, né, passar essa experiência para o telespectador ligado na Rede Alesp. Júlia, quando começou o pedido de quarentena, né, que você mesmo disse, era uma quarentena voluntária, que na verdade a gente vive aqui no Brasil, que é um pedido, né? As autoridades não ainda têm forçado que as pessoas fiquem em casa. O que você achou? Você achou que as pessoas aí na Espanha levaram a sério? Não levaram? Como você viu esse cenário aí? Olha, eu acho que no primeiro dia as pessoas não estavam levando muito a sério. Eu mesma, esse pedido de quarentena voluntária foi feito no dia 9 de março, uma segunda-feira, e na véspera tinha tido uma passeata gigantesca do Dia Internacional da Mulher. E a rua principal aqui tinha mais de 100 mil pessoas juntas. Então, acho que essa passeata foi a que deu uma ajuda, ajudou bastante a aumentar muito rápido os casos aqui. Então, o governo, de um dia para o outro, viu que os casos estavam aumentando e já pediu essa quarentena. E eu vi que todos os trabalhos das minhas amigas e dos meus amigos, das pessoas que eu conheço aqui, todo mundo começou a trabalhar de casa. Obviamente, né? Quem podia, quem era médico e tal, não. E evitar sair. Nos primeiros dias ainda tinha bar e restaurante aberto, as pessoas ainda iam, mas estava muito mais vazio. A Espanha é um país que as pessoas gostam de sair, de beber, de estar na rua. E começando a primavera aqui, as pessoas ficam mais na rua, nas praças. E nesses primeiros dias de quarentena voluntária, né, você conseguia ver já que as ruas estavam mais vazias. Agora elas estão desertas, mas nos primeiros dias elas estavam mais vazias, mas ainda não era 100% aderido. Agora, Júlia, é importante também dar esse cenário. Como é que está a temperatura aí? Como é o tempo, essa época do ano aí na Espanha? Porque dizem, né, que a doença no frio ela é muito mais recorrente, né? Olha, a temperatura aqui, cada dia tá uma coisa. Anteontem estava 20 graus e ontem estava nevando. Então, assim, tá meio louco. Eu moro em Madrid, supostamente é uma cidade de céu azul, e nos últimos dias está um tempo bem ruim, o que faz ficar em casa nem ser um pedido tão difícil assim, né? Porque tá 2, 3 graus do lado de fora. Agora, Mas eu não. Isso de ser mais frio ou mais quente, eu realmente não sei. A impressão que eu tenho aqui é que, como o lugar é muito frio, fica todo mundo no aquecimento junto, então não ventila tanto o ar. E no calor, as pessoas, como gostam de sair na rua, estar em lugares abertos e abrir a casa, o ar ventila um pouco mais, digamos assim. agora, Júlia, você que está aí na Espanha, né, em Madrid, qual que é o conselho que você deixa aí para os seus compatriotas aqui no Brasil? Os cuidados que você acha necessários, já que aí na Espanha vocês vivem aí um cenário, hoje, né, o cenário é muito pior que o nosso. Aqui na Espanha a gente já é o segundo país com mais casos de mortes. Tudo mudou muito rápido. Eu me lembro que quando começou essa história de quarentena voluntária e depois confinamento, as pessoas vinham me perguntar, eu tenho um blog de viagem, eu escrevo sobre viagem. E muitas pessoas que vinham viajar falavam, olha, eu vou viajar final de março, eu vou viajar em abril, posso ir? Aí eu falava, gente, tá tudo mudando todo dia, tudo muda muito rápido aqui. Então, vocês até comentaram no começo do jornal que
Hoje foi um novo recorde de número de mortos e contágio aqui em Madrid, aqui na Espanha. E ontem tinha sido um dia muito melhor. Então, a gente vai nessa onda de sobe e desce. Então, às vezes parece que a quarentena não está fazendo efeito porque os números não diminuem. Mas se não tivessem quarentena, os números estariam muito mais altos. Então, assim, é difícil realmente ficar em casa, é o meu 21º dia. Mas eu acho que é um mal necessário para a gente tentar precaver não só a gente, como as pessoas que a gente ama. Eu não sou grupo de risco, eu sou jovem, não tenho nenhuma doença, mas eu posso passar a doença para alguém que é grupo de risco. No caso, eu não tenho meu avô, minha avó aqui, mas se morasse perto do meu avô e da minha avó, poderia passar. Então, eu acho que o importante é tentar entender um pouco o conceito da quarentena como fazendo um bem em geral, não um bem só para você mesmo. Um momento para você poder ajudar os outros de uma maneira supostamente fácil, né? Ficando em casa. Júlia, eu quero agradecer a sua participação direto de Madrid nesse jornal da Rede Alesp especial de hoje. Muito obrigado, Júlia, e você pode voltar outras vezes aí para dar o cenário da Espanha para a população brasileira. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, bom trabalho aí. Daí eu conversei com a jornalista Júlia Pes, que está na Espanha e passou um pouquinho do cenário lá do país europeu que passa por uma pandemia muito pior que a nossa no momento, até porque eles estão lá no inverno, temperatura muito fria do modo que foi relatada pela Júlia. Você acompanhou tudo aqui no Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. E o Senado aprovou ontem, em sessão virtual, por 19 votos a 0, o projeto que prevê repasse de R$ 600 mensais aos trabalhadores informais. A aprovação foi motivada pela pandemia do novo coronavírus. E o texto prevê o pagamento por até 3 meses dessa ajuda que veio aqui do governo federal. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada e segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o projeto, o pagamento do auxílio será limitado a 2 pessoas da mesma família. Pelo texto, a trabalhadora informal que for mãe e chefe de família terá direito a 2 cotas, ou seja, receberá R$ 1.200 por mês durante 3 meses. Segundo o projeto, o trabalhador precisa ter mais de 18 anos, cumprir critérios da renda familiar e não pode receber benefícios previdenciários, seguro-desemprego, nem participar de programas de transferência de renda do governo federal, com exceção do Bolsa Família. E os números de casos do coronavírus nos Estados Unidos subiu assustadoramente nos últimos dias. Até amanhã desta terça-feira, já são mais de 3.000 mortes por complicações do Covid-19. E o país já tem o dobro de números de casos do que a China. São 164 mil casos confirmados de contaminação. E segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins, quanto ao número de infecções, os Estados Unidos estão à frente da Itália, com 101 mil infectados, da Espanha, que tem 87 mil infectados, e na China, que contabilizou 82 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Acredita-se que a alta acentuada de infecções nos Estados Unidos tenha relação com a expansão do programa de testes do país para o coronavírus. O governo do presidente Donald Trump vinha sendo duramente criticado por ter minimizado o risco de contágio. Você acompanha com a gente o Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Muita informação, prestação de serviço e, lógico, notícias do Parlamento Paulista para você que está em isolamento social. Estamos completando hoje a primeira semana que o Estado de São Paulo está em quarentena, e essa quarentena vai até o dia 7 de abril, quando o governador João Dória deve anunciar a nova forma, a nova medida, né, conforme o aumento ou, né, o controle dos casos no Estado de São Paulo. Aí, com certeza, o governador vai se pronunciar. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Thelma Abrão, que é educadora parental. Thelma mora nos Estados Unidos e vai falar sobre as relações familiares em tempo de coronavírus. Thelma, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, Guga. E você? Obrigada pelo convite.
Thelma, é importante, né? Antes da gente entrar no teu assunto, eu queria que você desse um resumo do cenário que vocês vivem aí nos Estados Unidos, né? Um país com grande extensão de casos, né? Então eu gostaria que você começasse dizendo a tua experiência aí nos últimos dias, o comportamento das pessoas que estão próximas. Como tem funcionado isso, Thelma? Então, aqui eu moro na Flórida, né? Um estado que, graças a Deus, até agora está sendo pouco afetado. O maior número de concentração de casos ainda está em Nova York, né? Como vocês falaram antes, está mais de 3 mil mortes, né? Agora, no país todo, e a maioria está lá em Nova York. Aqui na Flórida, a gente teve 71 casos de morte. E no condado que eu estou, que é West Palm Beach, né? Que, aliás, o Trump mora aqui nesse condado também. Eu estou em Boca Raton. Ainda estamos podendo sair de casa, né? É claro que a recomendação é que a gente fique em casa, mas a gente ainda pode sair com a família para andar de bicicleta, você ainda pode caminhar para dar uma volta, se exercitar fora do condomínio, na rua. Agora, as escolas estão fechadas até dia 30 de abril, todos os bares fechados, todos os restaurantes, as praias também. As praias ninguém pode ir, onde você tenta olhar tem um carro de polícia na frente. E é claro, as pessoas estão bem conscientes e realmente mantendo essa distância social, né? A gente sabe que é o melhor para todo mundo nesse momento. Agora, Thelma, vamos conversar, vamos entrar no nosso assunto, na nossa pauta de hoje, que é exatamente, né, o convívio familiar. Aqui no Brasil estamos no isolamento social, então eu gostaria, né, de começar como manter a harmonia dentro de casa, já que todos estão trancados em quarentena. Gente, esse realmente é um grande desafio, né, para todos os pais, não só no Brasil, como no mundo todo, porque a gente está acostumado com a rotina do trabalho, cada um tem a sua atividade, as pessoas saem, né, e agora, de repente, todo mundo tem que ficar junto. Eu falo que esse é um momento da gente realmente aprender a gerenciar as nossas emoções. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou tendo um pouquinho de retorno. Muito bem, está ótimo, chegando ótimo o retorno aqui. Então, ótimo. Então, assim, o que é esse gerenciamento emocional, gente? Os pais precisam entender, primeiro de tudo, que nós somos como modelos, nós somos um espelho para os nossos filhos. Então, não tem como a gente querer que as crianças fiquem tranquilas e fiquem mais calmas se a gente não tiver mais calmo também. É claro que as emoções humanas, como o medo, como a tristeza, elas são naturais e a gente realmente sente, né, essa angústia nesse momento de incerteza, de não saber o que vai acontecer amanhã. Agora, é o que eu falo, o medo, ele é normal porque a gente quer proteger a nossa vida. Mas se esse medo passa a ser extremamente exagerado, constante, ele começa a tomar um tamanho desproporcional, ele paralisa. E ele leva esses pais à angústia, à depressão. E isso também pode passar para os filhos. Então é muito importante os pais lembrarem que as crianças precisam ser cuidadas nesse momento. Thelma. A criança não tem que cuidar dos pais. Então, manter o equilíbrio para levar para as crianças, olha, gente, nós estamos em um momento agora que a gente realmente tem que ficar em casa, é desafiador para nós, tudo bem ficar triste que você não pode ver seu amigo, tudo bem ficar triste que você não pode sair para andar de bicicleta, mas vai passar, né? E eu falo muito para os pais nesse momento, manter o olhar no foco em solução, o que a gente pode fazer nesse momento para ter um ambiente mais harmônico aqui, vamos manter a rotina, gente, manter a rotina é fundamental quando tem criança em casa. Especialmente, Guga. Oi, pode falar, desculpa. Thelma, aqui é a Tayana, bom dia. A gente está falando aí de dicas de atividades, né, para as crianças, enfim. Acho que é importante dar dicas, né? Quais as atividades que a gente pode fazer com as crianças, então, nesse período? Você tem alguma dica pra gente? Tenho sim. É o que eu ia falar agora, eu ia entrar nesse assunto agora, que é importante manter a rotina. O que é rotina? Hora de dormir, né? Não deixar a criança ficar até tarde, hora de dormir, a hora que quer. Porque é importante os pais também terem um tempo para si, para descansar, hora da alimentação, hora do almoço, da janta, manter essa rotina básica. E separar os dias aí, os momentos do dia em período. Então vai ter o período de manhã que é para brincar, atividades extras, atividade livre. Arruma um canto para a criança poder brincar, pintar, desenhar, usar criatividade, recortar figurinha. Igual tem na escola mesmo, é importante a criança ter esse momento, né, de criar. Uma outra atividade muito importante para fazer com as crianças é a atividade física, gente. A criança tem essa necessidade de se mexer. E principalmente para quem mora em apartamento. Tem muitas famílias, né, no Brasil, especialmente em São Paulo, que moram em prédio, moram em apartamento. As áreas em comum estão fechadas.
Então, os pais têm que dedicar um tempo para colocar essa criançada para dançar, para pular, para fazer ginástica, coloca música. E eu sugiro fazer isso mais de uma vez ao dia, de 2 a 3 vezes ao dia, porque a criança, ela, quando extravasa toda essa energia que ela tem, ela fica mais calma, ela fica mais tranquila, ela se sente melhor e, portanto, ela se comporta melhor. É importante também os pais terem um tempo de qualidade com as crianças. Muitos pais não têm paciência, né, no dia a dia, correndo para um lado para o outro. Agora é o momento de vocês se conectarem, de contar a história da própria vida. Vejam fotos em família, conta a história da sua vida, da família, histórias de superação, principalmente histórias positivas, né, que tragam boas perspectivas, tragam otimismo aí para todo mundo. Agora, Thelma, eu queria fazer uma questão. Na verdade, eu sei que o foco, né, da nossa entrevista é as crianças, mas eu não posso deixar de perguntar, e os nossos idosos que, de repente, se viram sozinhos em casa, porque foi um negócio muito abrupto, então, muitos idosos simplesmente tiveram que deixar de sair de casa e, de repente, os filhos deixam a comida na portaria para não ter o mínimo de contato possível para preservar. Como esses idosos devem encarar esse momento? Gente, realmente a situação dos idosos é mais crítica, né? Porque a solidão leva à depressão nessa fase. Então, os filhos devem se comunicar com eles de alguma forma, por telefone, por vídeo. Se possível, eu sei que tem os grupos de risco, que tem filho que nem está visitando o pai, né? Mas procurar estar presente todos os dias, vai lá, leva a compra, né? Leva o supermercado e passa álcool em gel, mas eu acho que assim, essa distância 100% com os pais agora nesse momento é delicada, principalmente se são pessoas que já têm um quadro de depressão anterior, né? Então é importante tentar manter essa proximidade de outras maneiras, ligar por vídeo, conversar, passar bons programas para eles assistirem na TV. O problema é que os idosos também eles ficam muito ligados em muitas notícias o dia todo e acabam ficando muito assustados, com medo. Então, dê livros, né, para eles lerem, também se movimentarem, fazer uma caminhada dentro de casa, fazer um exercício, uma atividade física, porque a atividade física, gente, produz bons hormônios no nosso corpo, né? Diminui o cortisol e nesse momento as pessoas estão com cortisol muito alto por causa do estresse. Então, se movimentar de alguma forma e manter o foco no positivo, né? Agora, é importante fazer uma outra pergunta dentro disso. E, de repente, quem mora sozinho, que não tem, né, outras pessoas para o convívio, quais as dicas que você dá? Para idoso, você está falando que não geral, tem família? Muitas pessoas moram sozinhas e se viram isoladas no meio dessa pandemia, entendeu? Porque simplesmente a orientação é o isolamento social. Como essas pessoas devem agir? Bom, se a pessoa não tem outra solução, ela precisa realmente, nesse momento, usar a razão para lidar com a emoção, né? É isso que se trata a inteligência emocional. Bom, eu estou vivendo uma crise, o que é que eu vou fazer para lidar com o que eu estou sentindo? É como eu falei, administrar as emoções nesse momento é a parte mais desafiadora, e a gente vai ter que aprender a fazer isso. Então, é claro que vai dar medo, vai dar angústia, e a gente vai ter que fazer meditação, né? Começar a pensar, puxa, é uma fase, vai dar certo, vai passar, ler bons livros, assistir filmes de superação. Tem muito filme de superação nesse momento que é bom para dar esperança para a gente continuar seguindo. Então, não existe uma receita de bolo, não existe uma fórmula mágica. A gente vai ter que lidar com tudo que a gente está sentindo agora da melhor maneira, porque eu tenho certeza que a gente vai sair muito mais forte dessa depois. Então, é isso, focar no bem, focar que isso é um período que vai passar e buscar se conectar com boas notícias, falar com as pessoas que a gente chama, né, por telefone, ler bons livros, assistir filmes e meditar, gente. Meditar nessa época agora no Google, no YouTube, você coloca meditação, porque aquilo faz você se conectar com você, ficar muito mais calmo, muito mais confiante, né? E conectado no bem, porque o que fazer? Nós estamos confinados, eu falo que é um cárcere privado nesse momento. E é muito desafiador, nós vamos ter que usar a nossa mente, a nossa razão para administrar a emoção. Agora, Thelma, tem o lado bom, né, dos pais, agora passar esse tempo aí de quarentena próximo aos filhos, eu acho que talvez seja uma coisa muito positiva, principalmente para as crianças, né, porque a gente vive aí nessa correria, às vezes os pais não tinham tempo para ficar com as crianças. Qual que é a sua mensagem quanto a isso, né? Com certeza, Tayana, isso que você falou é a mais pura verdade, porque o que acontece? Eu, como especialista em educação infantil,
O que as crianças mais precisam, gente, é de conexão com os pais, que é a sensação de pertencimento. O quanto mamãe e papai me amam, o quanto eles olham para mim, o quanto eles escutam o que eu tenho a dizer com atenção, o quanto eu sou importante para eles. E é muito comum na correria do dia a dia os pais não deixarem essa certeza para a criança, né? A presença física do pai ali junto do filho, da mãe junto do filho, não garante essa conexão. O que garante essa conexão é a presença emocional. E o que é presença emocional? É eu estar conectado ali de corpo e alma naquele momento com meu filho, longe do celular, longe dos afazeres domésticos, sem preocupar se eu tenho que responder um e-mail ou não. É eu sentar ali para brincar com meu filho, para estar junto com ele de verdade. Então, realmente esse é um momento em que os pais estão tendo essa oportunidade de conhecer quem realmente são os meus filhos. Puxa, olha só, estou tendo tempo de ficar com ele, de ouvir o que ele tem a dizer, de brincar, de me conectar. E isso é tudo que as crianças precisam. E muito do mau comportamento infantil vem justamente dessas necessidades emocionais não atendidas. Então, quando o pai começa a entender que o fato dele estar ali, presente emocionalmente, conectado de uma forma proativa, isso vai melhorar, inclusive, a rebeldia, o mau comportamento infantil, gente. Então, essa mensagem eu deixo aí, conecte-se com seus filhos, tire um tempo de qualidade com eles todos os dias, para você fazer o que eles gostam, brincar de carrinho, de boneca, de avião, se divertirem juntos em família. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para as famílias lembrarem como é que é estar juntos, fazer uma refeição juntos, né? Esses momentos tão importantes da vida em família. Então, após essa quarentena, talvez teremos mais crianças seguras aí, né? Jovens seguros, porque eu acho que vai ser um legado que talvez essa pandemia vai deixar aí, talvez seja isso, né? A gente vai ter mais tempo para as nossas crianças verdade. E teremos adultos mais seguros também. E isso, Tayana, se os pais conseguirem fazer a gestão emocional deles, é o que eu falei desde o início, porque se o pai fica com raiva, se descontrolando, nervoso, apavorado, com medo, ele não vai conseguir se conectar, gente. Então, nós que somos os adultos da relação, precisamos buscar esse equilíbrio. Já que a gente não tem para onde ir, vamos fazer então desse microambiente o melhor possível, né? Porque se você estressa, você briga, bate, pune, castiga, você não vai ter para onde correr, nem seu filho, e a situação só piora. As coisas não melhoram quando a gente se descontrola, ao contrário, né? Elas só pioram. Então, é isso. Autocontrole, dedicação, conexão e fazer desse tempo aí um momento feliz em família e não um momento traumático, né? Thelma Obrigada, Abrão, Thelma. eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Sempre quando tiver informação, você pode voltar. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, gente. Ótimo dia. Falamos com a especialista em educação parental, a Thelma Abrão. E nessa hora do Jornal da Rede Alesp, entrevistamos o deputado Sargento Neri, que deu uma leitura da pandemia de coronavírus no estado de São Paulo. Também falamos com a jornalista Júlia Pesce, direto da Espanha, que trouxe o cenário da Espanha, né, que tem muitos mortos pelo coronavírus, e também passamos aí todas as informações das decisões de ontem do governo do estado de São Paulo e fizemos também um apanhado da situação nos Estados Unidos e na Espanha e os casos de coronavírus pelo Brasil. Eu vou para um rápido intervalo, já eu volto com muito mais aqui na Rede Alesp. Esse é o Jornal da Rede Alesp especial, eu volto já. Você acompanha Jornal da